Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde para todas. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor, que todas tenham tido uma semana abençoada. Hoje é sexta-feira, finalzinho de semana. Que todas venham ter, minhas amadas irmãs, um final de semana abençoado, recheado de bênção na presença do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, peço para que as irmãs que querem esse canal, dêem um joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas e de coisas agradáveis. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmãos, no livro de Marcos, aleluia, Marcos 10 e o verso 46, que diz assim: a mim e a você. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançou de si a sua capa, e levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: o que quereis que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz a mim e a você, minhas amadas irmãs, falando do cego de Jericó. Bartimeu, filho de Timeu, era um homem cego, não enxergava, estava ali naquele caminho mendigando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele homem, ele ouviu falar de Jesus. Aleluia, ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, viu que Jesus estava vindo com a multidão, com os discípulos dele. Aquele homem ali, cego, ali naquele caminho ali, mendigando, que ninguém dava nada por ele, mas ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Louvado seja Deus. E ali aquele discípulo de Jesus, aquele povo que estava com ele, pedia para ele se calar. E ele, cada vez mais, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem que estava ali cego, ali na beira do caminho, mendigando, aquele homem ele não ficou tímido. Mesmo que a multidão ali, aquele povo ali que estava com Jesus, mandando ele se calar, mas ele não ficou tímido. O que aquele povo falava para ele, dava mais força a ele para ele gritar por Jesus. Ele não se calou. Ele não ficou tímido. Aquilo para ele não era até melhor para ele, porque ele tinha mais força de gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, a palavra diz que Jesus parou, aleluia, e mandou chamar. Louvado seja Deus. Muitas vezes, minhas amadas irmãs, eu e você ficamos tímidos de falar de Jesus. Muitas vezes queremos falar de Jesus para alguém e a outra diz: não fale não, porque ela não quer saber de Jesus. E ali muitas vezes nós se calamos. Ficamos ali, minhas amadas irmãs, tímidas. Para não aborrecer, para não irritar ninguém, ficamos tímidas. Mas o que Jesus quer de mim e de você? Que fale da palavra. Que fale da palavra dele para as pessoas. Deus não quer que eu e você seja tímida, mas grite que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o que cura, é o que liberta, é o que leva à salvação. A palavra de Deus nos diz que ninguém chega ao Pai se não for pelo Filho. Este homem aqui, Bartimeu, filho de Timeu, aleluia,
cego, mendigando na beira de um caminho. Ali, muitas vezes, desprezado, que ninguém dava nada por ele. Mas esse homem ali, mendigando na beira do caminho, ele ouviu falar de Jesus, via que Jesus estava vindo. E ele começou a gritar por Jesus. Aleluia. E Jesus parou e disse, chama ele. Quando a gente bota no nosso coração, minhas amadas irmãs, de querer Jesus na nossa vida, de querer Jesus na nossa família, dentro da nossa casa. Muitas vezes até a gente da nossa família diz, quer impedir o seu agir, o seu mover com Jesus. Como Bartimeu não se intimidou-se, porque estavam mandando ele se calar. Se ele tivesse se calado, ele não tinha sido curado. Ele não teria sido liberto. Ele não teria sido salvo. A tua fé te salvou. Como aquela mulher do fluxo de sangue há 12 anos ali sofrendo. E aquela mulher ali sofrendo 12 anos fora da parentela, fora da família. Que naquela época quem tinha esse problema de fluxo de sangue era dado como um desprezado longe da família. Longe da sociedade. Mas aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus, ela disse, somente se eu tocar nas vestes dele, eu serei sarada. E a fé daquela mulher levou ela à libertação, levou ela à cura, a se voltar para a família. Aquela mulher voltar a ter alegria no coração. Por quê? Porque ela creu na palavra, ela creu em Jesus Cristo, como Bartimeu, como aquela mulher que não fala o nome dela, a palavra de Deus, mas ela creu em Jesus Cristo. Jesus estava ali, há multidões ao redor de Jesus. Mas ela foi ali caladinha, passou pelo meio da multidão e tocou somente, como ela botou, estava no coração dela. Se somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. E assim aconteceu. Que quando ela tocou nas vestes de Jesus, saiu virtude do Senhor Jesus Cristo. E aquela mulher foi liberta daquele mal que afligia ela mais de 12 anos. O que muitas vezes falta em mim e em você, minhas amadas irmãs, é fé. É crer nesse Deus tão lindo e tão maravilhoso. E a palavra de Deus continua aqui falando para mim e para você. Jericó, depois foi para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendia para que ele se calasse. Aleluia. Mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia. E ele lançou fora a sua capa. Aleluia. Muitas vezes o que tem você que te aflige é uma capa. É o nervosismo. É algo na tua vida que muitas vezes está ali te afligindo. Joga fora. Bartimeu jogou fora a capa e foi ter um encontro com Jesus. E a palavra de Deus diz a mim e a você, minhas amadas irmãs, que Bartimeu foi curado, foi liberto. Bartimeu ali mesmo sendo cego, ali naquele caminho mendigando, ele não deixou a multidão parar ele de se chegar a Jesus. Ele não deixou. Ele não ficou tímido. Ele não parou. Ele levantou-se e foi ter com Jesus. E a palavra diz a mim e a você que Bartimeu, ele ali foi curado. Aleluia. E o cego dizendo, tem bom ânimo. Chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo. Levanta-te, que ele te chama. E ele lançou
de si a sua capa. E levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse, o que quereis que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Aleluia. Que coisa linda, minhas amadas irmãs. Que coisa grandiosa Deus pode fazer na minha e na tua vida. Basta eu e você crer, confiar nesse maravilhoso Jesus, nesse Deus que é grande e é poderoso na nossa vida, para curar, libertar, salvar. Porque esse é o que Deus quer na minha e na tua vida, que eu e você cremos nesta palavra. Bartimeu não deixou se intimidar pelos discípulos de Jesus, pelaquela multidão que estava ali com Deus, com Jesus Cristo. Que muitas vezes um cego na beira do caminho, mendigando, é dado como ninguém, é dado como um lixo. Ninguém dá nada por ele. Mas Deus, Ele é Deus, que vai muitas vezes buscar aquele que ninguém dá nada por ele. Mas Ele quer salvar essa alma. Ele quer libertar esta vida. Porque Ele morreu na cruz. Foi por todos. Pelo pobre, pelo rico, por todos. Ele quer salvar toda a alma. Mas cabe a mim e você querer tomar uma posição na nossa vida e dizer, não, eu quero Jesus verdadeiramente na minha vida. E gritar por Jesus. E clamar por Jesus na nossa casa. Clamar por Jesus dentro da nossa família. Aleluia. Para que haja salvação. Para que haja libertação, minhas amadas irmãs. Dentro da nossa família. Dentro da nossa parentela. Porque às vezes um só. Jesus levanta um para que os outros venham ser salvos. Perdão, minha amada irmã. Para que os outros venham ser libertos. Porque essa é a vontade de Deus na minha e na tua vida. Que todos venham ter salvação e libertação e convenção. Louvado seja o nome do Senhor. Bartimeu ali não se intimidou-se pelos discípulos, pelas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus. Ele gritou. E Jesus mandou chamar. E quando a gente grita, quando a gente clama por Jesus, Ele chega com a providência dEle. Na minha e na tua vida. Que eu e você tenhamos que ter mais fé. Que saia do nosso coração a incredulidade. E entre a fé. E entre, aleluia, mais força, mais ânimo para se aproximar do nosso Jesus Cristo. Amém, minhas amadas irmãs. Que esta palavra fique no seu coração. Coloque a palavra de Deus em prática. Leia a Bíblia. Para que eu e você venhamos ter entendimento da palavra, da verdadeira vida, que é a palavra de Deus. Aleluia. Amém, minhas amadas irmãs. Que você venha ter, aleluia, um final de semana abençoado. Um final de semana recheado de bênção. Aquilo que você tanto está pedindo a Deus, somente creia que no momento certo, na hora certa, Ele vai chegar com providência dentro da tua casa e dentro da tua família. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te cubra de bênção. Que as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa e sua família. Em nome de Jesus.